Estamos então na nossa 7ª gestação. Foi um dos fatos mais tensos, assim. Então, ao mínimo sinal de sangue, a gente já se desespera, né? E continuava sangrando. Quando ela colocou o espéculo lá, o colo estava dilatado e o sangramento persistia. Eu tentava, de um lado, confiar em Deus, tentar ser forte e aceitar a vontade dele. Só quem passou por isso sabe. E eu pensava, meu Deus, eu já passei por isso 4 vezes. Oi pessoal, curte meu canal? Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu trago para vocês mais um relato de momentos de tensão onde Michael e eu precisamos enfrentar nessa gestação. Recentemente eu trouxe para vocês o relato de como foi, como que a gente passou por esse primeiro trimestre e tudo o que aconteceu durante esses primeiros 3 meses, né, que foram um pouco tensos pra gente. E esse fato que eu vou relatar para vocês agora, vocês já devem ter visto aí no título, né? Foi algo que assustou muito a gente, que deixou a gente muito tenso, e ele não foi relatado no vídeo anterior, porque foi assim, bem na transiçãozinha, né? No final do terceiro trimestre, já entrando pro próximo ciclo. Então eu quis deixar um vídeo somente para relatar esse fato, porque foi um dos fatos mais tensos, assim, para fechar o primeiro trimestre com chave de ouro e com todas as desventuras possíveis. Quero só deixar registrado e lembrar mais uma vez que estamos então na nossa 7ª gestação. Ao todo, eu tive 7 gestações com 2 bebês nascidos vivos e as 4 percas, mais essa que tá aqui agora com a gente, que tem dado tudo certo até agora, apesar das grandes desventuras. Deus tem honrado e a gente tem se mantido com o nosso bebê aqui no forninho e tá tudo bem com ele. Os meus 2 filhotes são Rodrigo, com 20 anos, e Pietra, com 3 anos. São os bebês, então, que se geraram e que estão aqui conosco. Os demais foram percas, todas elas antes de completar os 3 meses. Vocês sabem que é muito difícil para mim falar sobre isso, mas eu quis aqui relembrar mais uma vez para que fique tudo bem claro e para que esse registro seja assim bem contundente, para que lá no futuro eu possa ver novamente, enfim, e também para que possa ajudar alguma mãezinha que porventura possa estar passando por uma situação semelhante à minha, tá bom? Deus tem sempre o melhor pra gente. Minha última perca foi em dezembro de 2023 e agora, em 2024, estamos então à espera do nosso novo baby, que ainda não sabemos de quem se trata, se menino ou se menina. Mas, enfim, gente, antes de começar esse vídeo, eu quero só lembrar mais algumas coisas, né? Como vocês também já sabem, essa é mais uma gestação de alto risco. Isso eu tenho sido acompanhada pelo controle de alto risco, né, numa clínica especializada, por inúmeros motivos. Um deles é a alteração nos hormônios da tireoide. Eu tenho hipotireoidismo, então eu tenho que ser regularmente acompanhada com exames periódicos e também com medicação específica para controlar esses hormônios, para que não venha a acontecer nada de mal, né, com o bebê por conta da ausência desses hormônios. Então eu tenho sempre que estar fazendo ali o uso da medicação. O outro motivo são os múltiplos abortos, as inúmeras percas que a gente já teve. A gente investigou por um tempo, não conseguimos chegar numa causa e sempre que eu engravido vem aquela tensão. Será que vai dar tudo certo? Será que não? Como já disse antes, a minha última perca foi em dezembro do ano passado e nos causou muita dor. A gente não esperava por a gestação desse ano, mas Deus providenciou e tem nos honrado com a graça de estarmos bem com o nosso bebê aqui. Mas o que eu quero relatar para vocês hoje foi um grande susto que nós tivemos bem nessa transiçãozinha do terceiro trimestre, né, no fim do terceiro trimestre, para o início de um próximo ciclo. Então, gente, esse susto veio exatamente na 13ª semana. Ainda fazia parte do primeiro trimestre, tava ali, eu faço semana sempre às quartas-feiras, e esse dia era uma terça-feira, né? Então tava faltando só um dia para fechar esse primeiro trimestre, e aí nos deparamos com esse grande susto. Foi assim muito tenso e desesperador. E eu vou compartilhar com vocês esse momento, porque sim, eu acho importante
Pode ser que alguma mãezinha tenha passado por isso também, e às vezes é sempre bom a gente ouvir um relato semelhante ao nosso, que aí nos conforta, a gente sente que não tá sozinha no universo, né? Tudo aconteceu na manhã de terça-feira. Eu costumo acordar bem cedinho, por volta das 6h30, levanto, preparo café, às vezes tomo banho, dependendo de como tá o calor por aqui. Sempre tá calor. Só depois eu vou ali acordar a Pietra pra preparar ela pra escolinha, colocar o uniforme, dar lanchinho, essas coisas. Levantei bem ótima, plena, como de costume. Fui ali preparar meu café, Michael ficou na cama com Pietra, deixei a água do café no fogo. Enquanto isso, eu fui no banheiro, escovei os dentes, fiz um xixi. Fiquei por ali fazendo uma coisa ou outra, nada de anormal, sem sentir nenhuma dor, nada de anormal. Depois que eu preparei o café, eu senti calor, então voltei pro banheiro, tomei um banho e fiquei enrolada na toalha e fui tentar ali despertar a Pietra, né? Para ela pra escolinha. Quando eu, enfim, tirei a toalha e coloquei uma roupa que eu estendi a toalha, eu não percebi, gente, real. Eu não percebi mesmo, eu não senti nada de diferente. Até porque, às vezes, sempre que vem um quentinho, eu sempre penso que é xixi, porque eu tô tendo tanto escape que eu até ignoro. Então, eu senti um quentinho, mas eu achei que fosse um xixi. Passei a toalha ali, sequei e tudo certo, vida que segue. Então, quando eu tirei a toalha aqui, coloquei a roupa, estendi a toalha, que o Michael olhou e falou: o que que é isso? O que que é isso aqui na toalha? Quando eu olhei, era uma mancha de sangue. Não era aquele sangue, ai nossa, quanto sangue. Não, mas tinha ali um carimbozinho de sangue. Eu fiquei em desespero. É sangue. Eu peguei, cheirei, provei, né? É sangue. Michael, é sangue. Corri pro banheiro, já tava vestida, e desci a roupa e vi que tinha sangue na calcinha também. Como eu disse, não era aquele sangue super vivo, super vermelho, tudo aquilo. Não, era um sanguinho discreto, pastoso. Não era tão líquido. Era um sangue, era sangue. Então, ao mínimo sinal de sangue, a gente já se desespera, né? Então, eu nem acordei, nem despertei mais Pietra. Peguei ela no colo, já levei pra minha mãe, disse: a gente vai pro hospital agora. E deixei ela lá na minha mãe e saímos pro hospital. O máximo que eu fiz foi trocar a calcinha, peguei um papel higiênico, enrolei, coloquei, né, pro caso de sair mais alguma coisa, porque eu tava em desespero. E já fiquei naquele pânico, naquela tensão, muito desesperada. Chegamos no hospital, a gente foi de moto, chegamos no hospital, olhamos minha pressão, tava o quê? Alta. Então procurei me acalmar um pouquinho, esperamos alguns minutos e fomos então transferidos para o hospital da cidade vizinha, que é Mucambo. Fui encaminhada então para uma triagem, onde feriram a pressão, e da triagem fomos então recebidos pela médica na sala de parto, onde ela executou o exame de toque, né? E colocou lá o espéculo e verificou que o colo estava dilatado, né? E que havia sangramento. Continuava sangrando quando ela colocou o espéculo lá. O colo estava dilatado e o sangramento persistia. O papel higiênico que eu tinha colocado, então, já tinha trocado, né, novamente. Não estava sangrando, aquele fluxo grande, não. Era, assim, gotículas, sabe? Mas também não era aquele sangue vermelho, aquela coisa, né, bem assim, líquida. Não, era um sangue discreto, mas ainda assim era sangue. E isso era preocupante. Aguardamos então por mais alguns instantes e ela nos informou que ia então precisar nos encaminhar para Sobral. Nessa altura, eu ainda não estava sendo acompanhada pelo alto risco, o que foi assim uma lástima. Porque se eu tivesse sido acompanhada pelo alto risco, eu teria ido direto para esse hospital de referência, onde tem melhores recursos, então eu estaria melhor amparada. Só que não, eu ainda não tinha sido incluída no pré-natal de alto risco, então eu estava assim, ao Deus dará, esperando por uma vaga onde quer que me aceitassem e para que fosse então feita uma ultrassonografia, porque eram apenas 13 semanas e não dava para ouvir naquele radarzinho, né, do médico, onde coloca na barriga e ouve os batimentos. Como ainda era muito pequenininho, não tinha como ouvir por ali, então era preciso ser feita uma ultrassonografia e nesse hospital onde eu estava não fazia ultrassonografia. Ficamos então, Michael e eu, numa tensão e o tempo todo em oração constante, pedindo muito. Nesse momento eu me apeguei muito a Nossa Senhora, então eu só sabia rezar e pedir a Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, que me amparasse
que deixasse que permitisse que a vida no meu ventre fosse mantida, que permitisse, que me desse a graça de ouvir os batimentos do meu bebê e poder ver o bebê bem. E tudo que saía de dentro de mim, eu já tentava meio que prender, sabe assim? E prendia o fôlego e ficava naquela apreensão. Tudo eu achava que era sangue, mas nem sempre era. Até o xixi eu tentei segurar o máximo que eu pude, porque na minha cabeça, sei lá, o bebê ia sair por ali a qualquer momento. Eu tava totalmente no escuro, né? Estávamos totalmente no escuro, porque o sangramento persistia, eu sentia dor, eu cheguei no hospital sem dor, mas eu passei a sentir muita dor no pé da barriga. E tudo isso era indício. Só que a dor no pé da barriga já vinha da infecção que estava sendo tratada com medicação via oral em casa. Nessa altura eu ainda não tinha sido hospitalizada da infecção urinária. Então eu sentia fortes dores no pé da barriga e o sangue, né? Então tudo pra mim era desesperador. Eu achava que eu tava perdendo meu bebê. E o tempo todo em oração, prostrada diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo para que não tirasse essa vida de dentro de mim, para que não tirasse essa vida do meu ventre, pedindo para que as coisas acontecessem conforme a vontade de Deus e não conforme a minha. Mas eu expressava a todo momento para Deus o desejo do meu coração, que era de estar com o meu bebê nos meus braços. Mas era um misto de sensações, sabe? Eu tentava, de um lado, confiar em Deus, tentar ser forte e aceitar a vontade dele, porque eu pensava, eu vou perder de novo. E então eu pedia forças para Deus, sabe? Assim, eu pedia, Senhor, me capacita para que eu seja capaz de aceitar a tua vontade. E era horrível porque eu queria que tudo desse certo, mas eu também queria ter força para aceitar a vontade do Senhor. Se a vontade dele fosse receber o meu filho de volta, sabe? É muito doído ter que entregar um filho para Deus. Só quem passou por isso sabe. E eu pensava, meu Deus, eu já passei por isso 4 vezes. Não faz com que eu passe por isso novamente. Senhor, me capacita. Senhor, me dá forças para que eu aceite. Senhor, tu sabe o desejo do meu coração. Senhor, tu conhece a minha alma. E tu sabe o quanto eu quero esse bebê. Então eu ficava em oração constante. Eu só sabia orar. Foram horas de terror absoluto. Porque eu não estava sendo aceita em lugar nenhum. E no estado em que eu estava, com o histórico que eu tenho, cada segundo ali parado sem fazer nada era um segundo a menos de vida da minha criança na minha cabeça, sabe? E eu só sabia rezar. Gente, eu não fazia outra coisa. Me desculpa por isso, né? Por essa emotividade tão grande, mas é porque realmente só quem já teve que devolver um filho para Deus sabe como que é doído. Você cria um amor tão grande, é uma espera tão satisfatória e aí você perde aquilo que lhe foi dado, né? Como diz o hino, né? Deus dá e Deus toma, e bendito seja o nome do Senhor. Mas é uma dor que ela não passa, ela é constante, sabe? Enfim, eu fiquei apavorada e foram horas mesmo, cerca de 2 horas mais ou menos, até recebermos a notícia de que tinha sido aceitado em um hospital. Fui aceita então no hospital Dr. Estevão. E eu pensei, pronto, vai dar tudo certo, vai chegar lá, a gente vai ouvir o bebê. Então, nessa altura, eu já tinha sido medicada, então eu já tava sem dor. E o sangue tinha sanado, né? Eu voltei a colocar papel higiênico, eu tava sem absorvente. Eu só tinha papel higiênico à minha disposição. Nem documento eu levei, pra vocês terem uma ideia. Aí eu preciso voltar em casa pra pegar os nossos documentos. Então, eu tinha colocado o papel higiênico e tava limpinho. As 2 vezes que eu tinha ido no banheiro fazer um xixi, tava sem qualquer sangue. E a dor tinha sanado porque eu tinha sido medicada.
Mas então fomos para Sobral, né? Fomos para o hospital Dr. Estevão e eu fui como a técnica e o motorista também, 2 anjos enviados do Senhor. Eu não teria sabido agir sem eles, assim, porque eu realmente estava muito tensa, muito nervosa. Embora eu estivesse com o Michael, mas eu estava tratando de enlouquecer ele também, né? E eu chorava muito e, enfim, ela esteve comigo o tempo inteiro. Inclusive, eu quero muito agradecer a ela, né? Eu não vou mencionar o nome aqui por 2 motivos. Primeiro, porque eu não pedi autorização e segundo, porque eu nem sei o nome da moça. Mas foi uma pessoa, assim, que esteve conosco o tempo todo. E a intenção era muito clara, precisávamos de uma ultrassonografia para ver como que estava o bebê. Chegamos lá, a gente deu entrada, fizemos todos os procedimentos, a técnica comigo, o motorista também. E subimos, né? Subi na cadeira de roda, porque eu tava com medicação, tava com acesso. Então, quer dizer, o soro já tinha acabado, mas eu continuava com acesso. Então, subi na cadeira de roda, tava com um pouquinho de dor, não era aquela dor do princípio, né? Mas eu ainda sentia. Chegando lá, foram me examinar novamente, né? Receber mais uma dedadinha básica. Então, foi feito o exame e colocado o espéculo. E aí, o colo já estava fechado, não estava mais dilatado como lá no hospital anterior. E não tinha mais sinal de sangramento, já tinha sanado. Ele perguntou, você tá sentindo dor? Eu falei, não, porque realmente eu não estava. Eu fui sendo medicada, então eu estava sem dor, o colo estava fechado e eu não tinha sangramento. O que o homem fez dentro da minha cara? Me mandou vir embora e me entregou uma solicitação de um ultrassom para fazer na UBS da minha cidade. Eu fiquei em total e completo choque. Não sabia nem o que dizer para aquele homem. Minha vontade era de voar no pescoço dele e esganar. Eu disse, não tenho como fazer uma ultrassonografia na minha cidade. Porque as coisas aqui, gente, os recursos são muito poucos. Aqui não tem ultrassom a todo momento, onde você chega na primeira esquina, faz um exame de ultrassonografia. Não é assim. Tem datas certas, tem médicos específicos que vêm de outras cidades só para fazer aqui. Tem os dias, entendeu? Não é assim. E são particulares, são ultrassonografias que custam caro. Então, assim, não tinha como, né? De uma hora para outra eu fazer uma ultrassonografia. Eu disse, meu Deus, eu tava em desespero. Eu disse, e agora? O que que eu vou fazer? Então eu pedi para ele, por favor, tem como você me manter aqui pra gente fazer essa ultrassonografia? Não, você tá bem, você vai fazer uma ultra na sua cidade. Então ele pediu uma transvaginal, eu fiquei em desespero. Eu fiquei em desespero total, eu não sabia nem o que fazer. E não passou medicação, nada. Ele apenas deu uma dedadinha básica, viu que o colo estava fechado, colocou o espéculo, viu que não tinha sangue. E foi só isso mesmo. E aí, gente, vendo o meu desespero e vendo, né, o meu inconformismo, a técnica que estava com a gente, eu pedi pra ela ajuda, né, pedi pro motorista também, eu disse, olha, eles me mandaram de volta pra casa, não posso ir pra casa, eu quero fazer uma ultrassonografia aqui, eu vou aproveitar, vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos procurar uma clínica e vamos fazer. Então eu conheci uma clínica lá, né, onde eu já levei a Dedé pra fazer algumas radiografias e eu sabia que fazia ultrassonografia, então eu disse, vamos lá, por favor. Então foi nessa hora em que eu vi eles assim como enviados do Senhor, tanto o motorista quanto a técnica, porque eles me deram muita assistência, eles foram muito humanos, porque o dever deles era me acompanhar até onde fosse preciso, né? Tipo, já mandou embora, o dever do motorista era vir embora pra casa. Mas eu tava muito desesperada, muito aflita, então ele se manteve comigo e ela também. Onde eu conheço, sei onde que fica, então vamos. Então assim, era uma coisa particular, já não fazia mais parte das funções dele, né? Era uma coisa que eu queria fazer pagando, então assim, eles foram muito humanos de terem ficado com a gente, né? Com o Michael e eu, de terem permanecido. A gente ficou perambulando de clínica a clínica, sabe, assim, porque nessa primeira onde eu conheci, a gente foi, a gente parou lá e já era bem tarde do dia, já era mais de 11 horas e já não fazia mais pela manhã. Durante a tarde não tinha atendimento com ultrassonografia. E então a moça da recepção indicou um outro lugar, que foi onde a gente conseguiu, que foi na clínica do Dr. Michel. E então a gente foi pra lá, o motorista falou, sei onde é, eu levo você lá, não se preocupe, a gente vai levar você lá, vai dar tudo certo. Por sorte, por Deus do céu, acho que tudo tava assim, no meio de tanto caos, de tanta tensão, as coisas começaram a conspirar mais a nosso favor, né, graças a Deus.
E Michael tinha recebido dinheiro um dia anterior, então tudo que ele tinha, tudo que a gente tinha estava na carteira dele. E então a gente estava com o dinheiro. Então a gente parou na clínica do Dr. Michel Palheta, né? E fomos então atrás de fazer essa ultrassonografia. A recepcionista informou que a partir daquele horário seriam só os pacientes a partir da tarde, né? Que só a partir da tarde, porque ele ainda estava atendendo os pacientes da manhã. Já era mais de meio-dia. A técnica ficou com a gente e até por volta de 1 e pouquinho. Aí ela disse que precisava voltar porque ela tinha aula e tudo mais. Mas eles me deixaram bem tranquila, bem segura. E me deixaram com um número de telefone dele, né, do motorista, pro caso de... Porque a gente combinou assim, que eles voltariam pra Pacujá e eu fiquei lá com o Michael. E quando eu fosse atendida, então eu ligaria e viria um carro para me buscar de volta. E isso foi muito reconfortante para mim, né? Então ela ficou comigo a todo momento, né? E veio para casa quando ela realmente já não tinha mais tempo para ficar lá. A gente ia demorar bastante, como a gente realmente demorou. A gente levou cerca de 4 horas para ser atendido. A gente deu entrada lá por volta de meio-dia e só saímos de lá depois das 3 horas da tarde. Mas enfim, pagamos a bagatela de R$ 200, mas foi R$ 200 mais bem pagos assim na ultrassonografia, porque fomos atendidos pelo próprio Dr. Michel, que nos deu assim muita assistência, que foi super humano. Ele fez então 2 ultrassonografias, porque ele viu o pedido do médico do hospital Dr. Estevão. Ele pediu uma transvaginal para ver como é que estava, se tinha risco de aborto. Então ele fez essa transvaginal muito bem feita, muito bem explicadinha, e depois ele fez uma obstétrica, onde ele nos mostrou o bebê, disse que tava tudo bem, tudo direitinho, gravou até um vídeo, né, explicando, dizendo, falando da notícia, porque eu disse pra ele, como a gente tava ainda com 13 semanas, eu falei pra ele que nem todo mundo sabia, nem todo mundo da família ainda tava sabendo da notícia e tudo mais, então ele gravou um videozinho assim, explicando tudo, né, porque enquanto ele tava lá fazendo o exame, o Michael tava registrando, então ele pediu pra ele parar. Pai, separa um pouquinho, eu vou fazer o exame dela. Depois, com calma, eu gravo um vídeo e mostro o que as pessoas precisam entender. Então, o Michael parou de gravar e ele fez a ultrassom, explicou tudo direitinho. E depois ele ainda chamou o Michael para produzir esse vídeo explicando tudo certinho. Pessoal, vamos ver aqui o bebezinho aqui do Michael e da Ângela. Vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui é a cabeça. Tá esticando agora o pescocinho, ó. Essa aqui é a perninha, tá esticando a perninha, mexendo a perninha ali também. Aqui os braços. Vamos ver aqui ali colorido é o fluxo do sangue ali no cordão umbilical, entrando nem lá pro coração. Então, vamos ver agora aqui, ó. Tudo que é preto ali é líquido, ele está bem flutuante. Vamos ver aqui agora o coração. O bebê saiu do lugar, tá bem acordadinho, tá mexendo, bem espertinho. Isso é bom, tá? Um bebê que mexe bastante, um bebê saudável. Eita. Bom, graças a Deus tá tudo perfeitinho. Nada de anormal. Então, pra mim foi muito satisfatório. Saímos de lá, assim, com o coração aliviado e em agradecimento, assim, a Deus, porque tava tudo bem, deu tudo certo e a gente saiu, assim, em êxtase. Então, ligamos pra cá. Deu tudo certo, a gente conseguiu voltar. Chegamos aqui por volta das 6 da tarde. Foi um dia, assim, bem longo, bem cansativo, bem doído, entre amor e dor a todo momento. E deu tudo certo, o bebê estava bem, movimentos, com batimentos, o colo realmente estava bem fechadinho, já não tinha mais sangue e não tinha um risco de aborto. Foi uma ultrassonografia muito bem feita e a gente veio para casa com o coração cheio de gratidão. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, né? Foi mais um vídeo, foi mais um relato aqui do que se deu aí, do que foi esse primeiro trimestre, esse finzinho de primeiro trimestre, né? Esse susto que a gente levou. Foi realmente um dia muito tenso, muito apreensivo, onde os nossos corações ficaram assim bem apertadinhos, mas para honra e para glória do Senhor a gente passou por esse momento de tensão. Estamos aqui entrando na 20ª semana de gestação, né, já que
indo para os 5 meses e estamos bem, graças a Deus, ainda sem saber o sexo, mas tá tudo certo, eu já consigo sentir os movimentos, ainda são bem discretos, mas o bebê tá bem. Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, ó, deixa teu like, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. Esse foi então meu vídeo de hoje. Tchau, tchau, um beijo da Dawson e até o próximo vídeo.